Foi o que ela disse. Sejam bem-vindos aqui ao nosso escritório do The Office, aqui nesse especial a essa série tão querida, essa série tão divertida, quiçá a série mais engraçada de todos os tempos, né? Eu acho que ali junto com Seinfeld, né, e para muitos também Friends, The Office é a série mais nonsense e divertida da história do entretenimento, né, Léo? Léo não, Kevin Malone, né? Eu tô mais pra Michael Scott do que gordo. Foi o que ela disse. Mas a gente foi o que ela disse. A gente vai colocar um cronômetro. Quantas vezes a gente fala foi o que ela disse, né? Esse negócio. A gente tá enrolando pra fazer isso já desde o começo do canal. Esse daqui, esse especial seria... Na verdade, tudo começou porque a gente queria fazer um vídeo especial falando sobre The Office. Só que daí, o que acontece? A gente foi deixando pra depois, fazendo outras, e calhou que agora a gente falou assim, poxa, hoje eu acho que é a hora de a gente começar com The Office. E aqui estamos nós... E no nosso cenário em Scranton da Dunder Mifflin, a empresa de papel lideradas pelo grande Michael Scott. Quem nunca trabalhou num escritório que teve suas loucuras do dia a dia, não é não? Cara, eu tinha um chefe que ele era a versão brasileira do Dwight em algumas coisas. E até eu não sabia da série. E aí tinha um cara que trabalhava que chamava ele de Dwight, eu não entendi o porquê. Aí anos depois, quando eu comecei a assistir a série, eu falei, é o meu chefe. Eu não vou falar o nome dele, eu não quero expor ele. Mas ele era o Dwight. Essa aqui é a minha versão do melhor chefe do mundo. Versão Shopee, né? O melhor chefe do mundo. A canequinha do Michael Scott diretamente da Shopee. Ela é pequena, mas ela é eficaz. Foi, né? O que ela disse, né? Eu vou adorar fazer. Foi o que ela disse. Bom, lembrando, né, Léo? E aqui para todos vocês que estão nos acompanhando no Mundo Incógnitos, que The Office é uma franquia, né? Então, ela começou lá na Inglaterra, né, com o Rick Gervais, onde ele propôs um seriado onde mostrasse o dia a dia de um seriado, né, de uma empresa de papel, né? E lá para os ingleses, né, com aquele humor deles um pouco mais seco, digamos assim, um humor um pouco mais ácido, né? Fez ali um certo sucesso, mas durou só 2 temporadas. E foi uma proposta simples, né? Um estilo de filmagem até de um seriado que até então era muito pautado por seriado onde você tinha aquela estrutura da família, né? A família americana, as pessoas, que foi quebrado pelo Seinfeld, né? O Seinfeld que começou a fazer, foi o primeiro seriado que começou a fazer costumes do dia a dia, né? Como o Seinfeld falava muito que era o seriado sobre o nada, né? Então mostrava as coisas do dia a dia. E o The Office pegou muito ali naquele conceito, mas mostrar o que realmente acontece dentro das empresas, principalmente nos escritórios, né, Léo? E são empresas, porque a ideia do The Office não é fazer uma empresa nossa, que empresa incrível. É uma empresa, que tá fadada à relevância, né? Tanto que eu não lembro qual que era a versão, na versão britânica, se era papel. Na versão americana, é uma empresa de papel, porque é uma coisa que, tecnicamente, tava decaindo, tá decaindo. Então é aquela série daquela empresa qualquer. Só daquela empresa que aqui no Brasil seria repartição pública, que não faz sentido existir, seria mais ou menos aqui. É o estilo de assim, que o cara deita na poltrona lá, estica o pezão, deixa todo mundo trabalhando, né? Não teria graça se fizesse a versão The Office e versão Google. Seria muito chato. Não, mas aí não ia ter graça. Porque, ela pegou... Eu acho que, o conceito do seriado original criado pelo Rick Gervais, ela colocou ali, ela sedimentou, digamos assim, qual seriam os parâmetros do universo do The Office, né? Então você tem ali o chefe, que é o cara que é descolado, que quer ser amigão de todo mundo, mas é um cara totalmente
nonsense nas coisas que ele fala, que ele faz, tipo aquele cara que, sabe, não tem um desconfiômetro das coisas que ele fala, que acha que tá tudo certo. Sim, sim. E fora que o versão britânica, além disso, ele quer ser aquele mentor, sabe? O David Brent. Isso. Ele é o mentor. O Michael Scott, ele é. Quem assistiu a primeira temporada quer matar o Michael Scott. Que é aquele cara chato, inconveniente, que faz aquelas piadinhas bestas. Quem nunca trabalhou com alguém, com um chefe, um supervisor, que faz aquelas piadinhas bestas, que acha que sabe de tudo, né? E aí, eu acho assim. Nos Estados Unidos, quando eles fizeram a versão americana, que pegaram, principalmente, né, o primeiro episódio é a cópia do primeiro episódio piloto em inglês. É a mesma coisa. Só que, não sei, cara, sabe quando tem algumas coisas que parece que o universo conspira a favor para que aconteça daquela forma? Eu acho que tudo que aconteceu nas 2 primeiras temporadas do The Office em inglês serviu para sedimentar a criação do The Office, a versão americana, né, o spin-off americano. Porém, cara, eu acho que não haveria um outro ator que poderia ser Michael Scott. Não haveria um outro ator que pudesse ser o Dwight, como o Ryan Wilson, não, John Krasinski, o Jim, a Pen e todos os demais personagens. Eu acho ali, cara, que sabe quando parece que o universo realmente conspira a favor que aqueles personagens estejam ali, porque na versão inglesa, os 2 atores que realmente despontaram foi o Martin Freeman, que depois fez Sherlock e depois se tornou o Bilbo Bolseiro em O Hobbit, né, e também hoje agora tá na Marvel, e o próprio Rick Gervais, que fez alguns filmes de comédia, mas assim, não se tornou, assim, ele é conhecido mundialmente, mas não teve nada assim além disso. Eu acho que o Martin Freeman foi o cara que realmente ali... não, também teve algum, por exemplo, a que fez a versão britânica da Pen, ela fez Mulher Maravilha. Ela é aquela secretária do Steve Trevor. É ela. Só que uma coisa interessante, a grande maioria dos atores da americana do The Office era tudo ator que estava começando ou era tipo subaproveitado. A maioria deles era roteirista, isso que é o mais legal. A maioria deles era roteirista, e até para fazer contenção de despesa na primeira temporada, colocaram eles lá para fazer figuração, e no final, cara... todos a Meredith não, mas a Phyllis. A Phyllis, ela era assistente de produção, ela que fazia parte tipo assim, dos testes, e ela, tipo, pessoal, faz você, e ela ficou tão boa, né, acho que que fez a Angela, que fez o próprio Kevin Malone, eles eram... Na verdade, o estagiário, ele era da parte... O Ryan, ele era da parte ele era redator também, né? Sim, mas esses que eu falei, e o Stanley, eles eram atores de teatro, de improviso. Tipo os Barbichas. Isso, eles faziam improvisação. Foi o que ela disse. Igual todos os personagens ali, cara. Eu acho assim que é uma constelação de atores que foram preparados para aqueles personagens, cara. Eu acho assim, você vê em tela, porque você não vê, por exemplo, aquele personagem... É igual, vamos trazer aqui pro universo de Star Trek, por exemplo. Você tem lá o William Shatner, você olha pro cara, onde você olha, qualquer trabalho que você vê, cara, por mais que ele faça, o Capitão Kirk. Você teve o Leonard Nimoy, o cara fez vários outros filmes, outras coisas, é o Spock, e assim por diante. São pessoas que acabam se tornando de tal maneira o personagem, por mais que eles façam outras coisas, e até às vezes a pessoa já fez outros trabalhos antes, mas, sabe, era um personagem que fez, beleza. Mas The Office, principalmente, eu acho que ali nos anos, aqui agora recentemente, no ano de 2020, que todo mundo ficou trancado dentro de casa, teve um boom muito grande, porque o pessoal ficou de reassistir isso. Quem não tinha parado pra assistir, como por exemplo no meu caso, cara, aquilo foi sinceramente a minha salvação naquela época do lockdown, porque, cara, o que eu ria com as besteiras, assim, com as coisas mais absurdas que você possa imaginar.
de uma certa forma, era uma forma de se manter no escritório, né? Exatamente. Mas vamos lá, você que é o catedrático, que o entendido do assunto, foi o que ela disse, em relação ao The Office, né? Vamos lá. Por onde a gente pode começar, então, de fato, aqui falar da versão americana, que é a que importa, que de fato é a única que teve sucesso, porque quer queira ou quer não, você saiba ou não, você que está nos assistindo, não existe somente a versão americana e a versão original inglesa. Por incrível que pareça, até o momento já foram feitos 10 versões do The Office. E, recentemente, agora no mês de setembro, estreou a versão australiana do The Office, que a gente vai falar aqui. Diga-se de passagem, se você não assistiu, não perca tempo para assistir, tá? Mas para conhecimento, se quiser assistir, fique à vontade, tá lá no Prime, lá a primeira temporada. Espero que seja a última, mas tudo bem. Mas o The Office versão americana, ele surgiu em 2005, né? O Steve Carell, por exemplo, ele já tinha feito um filme, uma coisa, que ele tava naquele filme O Todo-Poderoso. Ele era o âncora lá. Filme. Que ele era aquele... Ele era o Michael Scott versão... Mas naquela época o seriado já não tava no ar, ou não? Não, o Todo-Poderoso de 2003. Ele é um pouquinho... Assim, eles estavam começando a fazer essa versão americana, né? Então ainda, tipo... Por exemplo, a que fez a Pen, ela participou daquela série That 70 Show em alguns episódios. Então, tipo, eles apareciam algumas coisas. Mas vamos falar do... Você falou da versão de outros países. Teve uma versão brasileira também, da Globo. Os Raspone. Aquilo foi? Se você parar pra pensar, é uma versão... O Michael Scott é o personagem... Cara, icônico, cara. Icônico. É aquele tipo de cara... Assim... Você assiste o seriado como um todo, né? Você vai assistindo as temporadas, os episódios, cara, é cada absurdo que no final das contas você acaba querendo participar do negócio daquilo, porque é umas coisas absurdas. Mas assim, no dia a dia, às vezes a gente vive dentro de uns The Offices, em alguns escritórios aí, sim, que tem muita gente que tem vontade, tanto é que tem num episódio, eu não sei qual dos episódios lá, que eles falam, que o Michael fala, aquele fulano de tal que trabalhava aqui, que não sei o que ele sumiu, tal, que ele morreu, ele tinha depressão, falou assim, Michael, ele se matou. Aí ele parou e ficou assim olhando. Bom, não é pra todos. Trabalhar no escritório não é pra todos, nem todo mundo é forte. Mas, cara, uma coisa que eu percebi é todo mundo na Dunder Mifflin, se fosse no mundo real, fizesse tudo aquilo, seria mandado embora, seria processado. E hoje, no mundo de hoje, duro e complicado, cara, eles seriam cancelados. Tanto é que, tipo, muitas vezes tentaram até falar, esse episódio envelheceu mal. Mas você falou de episódio, você sabe que tem países aí que aquele episódio que fala sobre antissemitismo e tal, acho que é o episódio 1 ou 2, tem país... acho que é o 3. Ele foi banido do catálogo, cara. Só que ninguém entende que aquilo lá, na verdade, é uma crítica. Mas esse é o ponto. Ainda as pessoas, elas não entendem ironia. A gente já falou isso algumas vezes em outros vídeos, que ironia e sarcasmo são coisas que as pessoas não entendem. Mas o The Office, a gente já teve. Por que ela fez tanto sucesso? Porque, como você falou, muita gente se identifica com as situações. Todo mundo teve uma situação em que tinha um cara que era o puxa-saco do chefe. Ou um episódio que... tem aquela menina que é puritana, que quer cagar regra pra todo mundo. Então, os personagens da Dunder Mifflin, eles representam muitas coisas que aconteceram no escritório. É lógico que, se você for, por exemplo, a The Office começa a ficar mais diferente da versão britânica a partir da segunda temporada. No primeiro episódio da segunda temporada, já é diferente. Muita gente começa pela segunda temporada. Porque ali na primeira temporada, acho que são 5, 6 episódios, né? Ele é bem curtinho. 6, né? Que ele é bem experimental, você vê que ele é bem rudimentar, as histórias, E tem gente que não consegue passar da primeira temporada.
né? Assim como alguns outros seriados, por exemplo, se a pessoa for começar a assistir, por exemplo, Star Trek, a nova geração pela primeira temporada, o cara abandona, né? Porque são temporadas. Se ela fizer com o Discovery, faz um favor da sua vida. Para tem isso também. Mas ali, já a partir da segunda é a melhora, porque aí eles já começam a ambientar dentro das características dos personagens. Você passa a desenvolver romance, as picuinhas entre personagem X, personagem Y. Você começa a acentuar ainda mais as loucuras do Michael. Você coloca até mesmo uma tensão sexual dele com a chefe dele, né? Jen. Com a chefe dele. Então você tem lá que a empresa tá passando por dificuldade, ele tem que dispensar funcionário, ele fala, não é assim que funciona. E você vê assim, que é legal, porque assim, usa um tipo de humor que hoje seria totalmente cancelado, a gente não sabe como, se fosse produzido hoje. Tem uma ideia aí no ar, que depois a gente vai discutir, eles na verdade estão produzindo um spin-off do The Office americano, nesse exato momento, talvez pro começo aí de 2025, por aí que eles vão começar a filmar. Eles estão fazendo seleção de elenco. Mas aí fica, poxa, é um tipo de humor que lá em 2005, 2006, ainda era bem válido, porque era um humor ácido, um humor negro, sabe, umas piadas, sabe, bem boladas e bem sacadas em algumas situações, né? E você vê que hoje seria complicado isso. Mas você vê ali que tem... Vamos, pode falar. Tanto é que eu vou fazer uma comparação que talvez muita gente nunca fez. Tanto The Office, como Todo Mundo Odeia o Chris, como Chaves, são séries que foram... são eventos que só acontece uma vez na vida. Por quê? Porque, como você falou, se fosse feito hoje, não passava do primeiro episódio, não passava nem do piloto. Porque é um tipo de coisa que é o zeitgeist. O espírito do tempo ali, né? É o espírito do tempo. O The Office, ele teve 9 temporadas. Muita gente não gosta muito da 8ª temporada. Eu não acho tão ruim, eu acho até legal ter um episódio interessante. Alguns episódios, mas 9 temporadas com uma audiência boa. Não é toda série que você consegue audiência. Tem série que a partir da 3ª, não vou citar nomes, mas começa com Star, termina com Trek e Discovery, e já vai decaindo a partir da 3ª temporada a audiência. Então, uma série que tá há 9 anos, tirando algumas temporadas que tinha 15, mas na essência 20 episódios, não é qualquer uma que consegue. Se a gente pensa nessa questão da qualidade das histórias, porque eu acho assim, muito vai de encontro com as histórias, com os roteiros, né, que eles passaram a ser amarrados, então, de acordo com o desenvolvimento dos personagens, foi dando lenha para a criação dos enredos, mas eu acho que, apesar de ter, assim, ao longo do seriado como um todo, os personagens secundários e até personagens que eram só coadjuvantes passaram a ter um brilho à parte. Então você vê que eles começaram a se tornar protagonistas, né? E mesmo assim... Por exemplo, na primeira e segunda temporada, a essência dos personagens principais era o Michael Scott, o Dwight, e a Pam. Jim, Pam e o Ryan. Né? Porque era aquela dinâmica do cara, tipo, ele é novo no escritório, tem um cara... O cara é o aprendiz novato que o chefe fica tirando sarro, fazendo piadinha. O Jim, ele tem um interesse romântico que é a Pam, aí o namorado, o noivo dela, que eu esqueci o nome do cara, pra você ver como o cara é o único ali do elenco principal das primeiras temporadas que a gente não lembra muito, né? Porque ele aparece muito pouco, ele não teve muito foco ele, né? Mas a questão é aquela das primeiras temporadas era o Jim gostava da Pam e a Pam gostava do Jim, mas ela não podia por causa que ela tinha noivo, desse cara. Aí ele enchia o saco do Dwight e o novinho é o protegido, não é o protegido, é o que
o Michael gosta de encher o saco. E o Dwight é o puxa-saco. O Stanley era de vez em quando, a Phyllis, a Angela, o Oscar, o Kevin. O Kevin. Esses caras, eles eram tipo. Até o coisa do depósito, ele começou a ter mais. A partir, acho que da 6ª, 7ª temporada, ele começou a. Não, sim, mas mesmo quando ele aparecia, às vezes que ele aparecia pouco, você já via que o personagem já tinha uma característica, um brilho próprio, diferente do noivo da Pen, que quando ele aparecia, você vê que ele era meio apagadão, ele realmente transmitia a ideia do personagem meio bronco, né, aquele cara meio grosseiro no sentido poxa, era meio cavalo, às vezes com a Pen, com a noiva dele, e ela tinha o carinho do Jim, porque ele era um cara que escutava, conversava mais, então tinha aquela piadinha entre eles, ficavam trolando o Dwight. O Dwight. E também, a partir, por exemplo, da 3ª temporada, começou a ver alguns personagens, como, por exemplo, o Andy, que inicialmente era detestável. O Andy, ele era tão detestável quanto o Michael na primeira temporada. A entrada do Andy com o nome do ator, meu Deus do céu. É o Ed Helms. A adição na verdade, é legal assim, a adição dos personagens na 3ª temporada da outra unidade da Dunder Mifflin, cara, aquilo foi ali que a série realmente deslanchou. Porque eu acho que aquilo lá foi o tempero que faltava pro seriado ficar ainda mais doido ainda, né? Sim, mas você concorda que o Andy, na 3ª temporada, ele era muito... Até aquela crise de raiva que ele teve... Era um personagem era uma disputa de puxa-saquismo entre ele e o Dwight, né? Se tornaram antagonistas para ver quem conseguia ter mais... digamos assim, que eles fossem a menina dos olhos do Michael, né? Que era o assistente do gerente regional, né? Assistente do gerente, não tinha o gerente assistente, era o assistente do gerente. Mas depois mudou o título, né? Porque daí ele ganhou uma promoção, aí seria o regional. Mas aí o que acontece? Depois que teve essa mudança, o Dwight, ele começou a ficar... Teve uma disputa entre o Dwight e Andy por causa da Angela. Ah, sim, mais pra frente, isso, teve. Mais pra frente, mas aí depois eles se acertaram. Mas essa adição que foi colocada foi quando a série começou a ganhar corpo. Foi quando começou a ter, tipo, algumas mudanças. O Michael já na 2ª temporada já deixou de ser um cara tão irritante. Você começa a sentir pena dele, muitas vezes. Porque, na verdade, ele quer ser amado porque ele não tinha amigos. Você fica querendo que ele encontre uma namorada logo, pra ver se ele para de ter saco. Cara, a busca dele por encontrar uma mulher, né? Cara, é um sarro, cara. Porque você vê que aquele cara que ele tá vendo que ele já tá começando a ficar com uma certa idade, e ele tá procurando e ele fala, não, eu sou um cara bem sucedido, eu sou um cara gerente regional de uma empresa de papel, consigo ter as minhas coisas, mas ele ainda faltava, que o sonho dele era ser pai, ser não sei o que, né? E ele acaba se envolvendo ali com a Jen, que é a gerente dele, e aí ela... Inicialmente ela só era mandou. Depois ela virou esquizofrênica, cara do céu. E ele se tornou um cara totalmente ali controlado por ela. Ou seja, aquele cara, né? Porque assim, o personagem do Michael, apesar dele ser um cara sem noção, mas ao longo da série a gente vai descobrindo que tudo aquilo é carência. E aí você vai vendo que a questão dele, da relação dele com a mãe dele, com o padrasto dele. Então você vê que ele cresceu uma pessoa necessitada de afeto. Por isso que ele se tornava um personagem assim, histriônico, no sentido de que queria as atenções, aquelas brincadeiras bestas, porque ele queria ser amado pelas pessoas. Só que o cara extrapolava algumas coisas. E pra ele não percebia as merdas que ele fazia. Pra ele era normal. Mas também a gente tem que levar em consideração que o Michael era, no fundo, ele tinha muita qualidade. Ele era um ótimo vendedor. Você lembra aquele episódio que ele fica o dia inteiro com o cara, amaciando o cara pra vender? Que ele fica o dia inteiro no bar? Faz amizade com o cara, tudo. Fecha um puta de um contrato.
Sim, ou até mesmo quando o Ryan, tem um episódio que eu achei muito interessante, não sei se você lembra, que o Ryan convida ele para dar aula lá. Na faculdade, e o Ryan, ele mete o pau, tipo, da empresa que ele tá trabalhando, e chama o Michael para passar vergonha, coisa assim, e no final o que ele faz? Ele não manda ele embora, o que ele faz? Ele transfere. Não, mas esse personagem emblemático que fala isso, Michael, você, ele fala assim, Ryan, você até hoje não entendeu que eu não sou um gestor de números, eu sou um gestor de pessoas. A empresa pode falir, mas as pessoas, elas jamais irão falir. Você precisa acreditar nas pessoas. Cara, tanto é que eu gravei exatamente a fala, foi exatamente isso, porque, cara, a empresa pode falir, as pessoas jamais irão falir, porque você tem que acreditar nelas. Sim, e fora também que o Michael várias vezes, de uma certa forma louca, tem um episódio aquele que o Stanley briga com ele, que ele levanta a voz, depois ele fala, cara, você não pode falar comigo desse jeito na frente de todo mundo, você pode não gostar de mim, mas eu sou seu chefe. Aquele episódio lá, olha, hoje no mundo da lacração ia falar, não, tá certo, isso, racismo. Não pode porque ele é negro, não pode falar, porque não sei o quê, mas foi o que ele disse, né, que aquele episódio... Foi o que ele disse, né, mas assim, ele tratou ali exatamente isso aí, o respeito, porque o Stanley fala pra ele assim, eu não te respeito como chefe. E o Stanley aquele episódio é forte porque o Stanley começa a não desafiar, a botar o que todo mundo gostaria de falar pra ele. Você não tem responsabilidade, você... Pode. Oi? Não, sim, mas tô falando. Mas dentro daquele contexto, você não tem responsabilidade, você trata isso aqui como se fosse o seu quintal e faz isso, eu não te respeito como não sei o quê. E aquilo foi importante porque, por mais que seja uma comédia, ali no final teve um assunto, esse papo sincero entre o Stanley e o Michael, que ele falou, não, mas eu sou seu chefe, você pode não concordar comigo, mas você tem que me respeitar. Tanto é que o Stanley fala, de acordo. Mas você sabe que tem muitas coisas, é que assim, é lógico que o Michael ele é humano, mas muitas coisas que o Michael fez, tanto é que a unidade dele muitas vezes salvava a empresa, né? Cara, que acertava. O Michael era a alma da Dunder Mifflin, cara. Porque isso aí que você falou é perfeito, porque ele acaba trazendo o quê? A série mostra essa empresa que é a Dunder Mifflin, que trabalha com vários tipos de papel para impressão, cartão, no ramo de papel. Mas é uma empresa que está entrando em declínio por conta da chegada da tecnologia de computador. Lembra que teve o episódio dos BlackBerry, mandar mensagem? Falou, não, o negócio é mandar e-mail. Eu gosto de mandar e-mail, pirâmide, mandar e-mail. Você lembra do episódio que ele vai mandar o e-mail, que ele saiu de viagem com uma... Lembra? Ele vai anexar a foto no e-mail e vai mandar para uma pessoa lá, que é aquele amigo dele que era vendedor, que era o vendedor externo lá. O Packer, que só fala palavrão besteira, ele acaba mandando o e-mail pra empresa, né? Ele colocou lá. Porque ele assim, ele mandou pro Packer, só que ele digitou que é o pacote. Pacote. É tipo. O cara da distribuição mandou pra todo mundo. Mandou pra firmar toda a viagem dele com a chefe e ela tava de topless na foto. Aí os caras pegaram aquela foto e fizeram uma impressão enorme e botaram ela de topless no depósito. O legal quando ela chega, então ele olha, porque ele tá fazendo inventário, ele chega, tipo, ele fica com aquela cara. O legal é Eita. Não, e o legal é assim, o desespero dele, mas querendo assim, sem deixar aparecer. Fala assim, preciso de uma missão Dwight. É um seriado fantástico, cara. Então você tem o próprio Michael, o Dwight, que é sensacional. Personagem chato a princípio, mas com o tempo a gente passa a admirá-lo, porque ele é um cara que ele tenta fazer o correto, mas só que ele não mede, se ele tiver que passar em cima dos outros, ele vai passar. Aquele episódio que ele achou uma bituca de maconha no... que achou uma bituca de maconha no estacionamento, começa a fazer exame de urina em todo mundo. Aí tem aquela cena do Dwight
junto com o Jim, ele interrogando o Jim acaba virando a entrevista, o negócio pra ele, mas foi você que usou? Não, nunca usei. Como que você nunca usou? Não, porque eu sei, porque a pessoa que usa, ela fica... ela perde os sentidos. E como que você sabe que ela perde os sentidos? Então você usou? Aí ele fica com a cara assim... Mas também tem um episódio que eles recebem o feedback e o Michael vai treiná-los no telefone, que ele é o senhor... na verdade, ele tá ensinando a como fazer venda por telefone quando a pessoa não quer aceitar e como você tem que convencer o comprador, né? No caso, ali, o cliente, né? A fazer a compra. É sensacional. Mas um episódio assim que o Dwight mostra que ele é louco, mas ele tava querendo fazer uma coisa, é o episódio que ele faz o exercício Brigada de incêndio. Segurança. E a brigada de incêndio. Que ele trava todo mundo lá, que o infarto tem até um ataque do coração. Infarto. Quem não assiste aquela cena fala, meu pai, o que tá acontecendo? Olha, tem cada besteira, cara. Quando, acho que é na volta, acho que da quinta ou na sexta temporada, no primeiro episódio, né, que o Michael tá chegando com o carro dele na empresa, fala assim, bom, esse ano vai ser tudo maravilhoso, esse ano vai ser muito bom, eu tenho certeza que esse ano as vendas vão ser sensacionais. Ele entra com o carro no estacionamento, ele atropela a Meredith, quebra a bacia dele, ele fica com aquela cara, assim, guarda, foi, né? A quarta temporada. Até que ele chega, então, perdemos a Meredith. Todo mundo, o que aconteceu? Ela foi atropelada. Não, mas quem atropelou? Não sei, eu sei que o cara saiu correndo com o carro. Assim, não... Mas o mais engraçado é que a gente vê também os outros personagens criando seus próprias histórias. Os arcos dos personagens, isso que é legal, né? Você vê, como a gente falou aqui no começo, o desenvolvimento deles. Você vê o desenvolvimento da Penny e do Jim, né? Aquele triângulo amoroso que tem um desfecho ali inusitado. Favorável pro Jim. Não, sim, mas o desfecho né? Ali favorável pro Jim, mas depois você tem a Angela junto com o Dwight, que ninguém imaginava, que tem aquele final também da Meredith, não, da Phyllis pegando ele com ela lá no escritório escondido, e ela faz ela comer na mão, a Angela comer na mão, ela faz, a partir de agora eu também quero fazer parte do comitê agora, né? E você... E depois, mais pra frente, que ela tem senador. Ela que é traída pelo senador e o Oscar. Senador. Puta, aquilo é sensacional, cara. Cara, é sensacional, cara. Só que tem um arco que eu achei uma sacanagem eles terminarem. Que foi quando o Andy começou a gostar da Erin, que é aquela que substituiu a Pam como secretária. Acho que nas temporadas finais ela foi promovida a vendas. Quando ela saiu com o Michael pra abrir uma empresa dele mesmo de papel, que ele foi demitido, né? Então eles começam a ficar, porque e de repente eles terminam. Aquilo ali eu achei uma sacanagem. Mas eu acho que aquilo lá foi muito por conta de compromisso do ator, sabe, de filmes, essas coisas. Eu acho que eles tiveram que dar uma podada, principalmente nas últimas temporadas, que ele tava fazendo o filme do Se Beber Não Case. Pelo menos a conclusão do The Office foi extremamente satisfatória, né? Bonita, satisfatória, extremamente emotiva, considerada aí um dos melhores finais de seriado. E também teve aquela questão. Como é que foi o final da e teve até aquele momento em que eles acabam apresentando o documentário que eles haviam feito ao longo dos anos, acompanhando esse cotidiano, que teve o lançamento disso, né, que foi, e depois teve a conclusão, né, do episódio lá, com uma cena extremamente bonita com o Creed, né, que era um dos personagens, né, fazendo aquela música no final, no violão, muito, muito bonita, cara. E assim, e você aí? Você que está nos acompanhando aqui durante todos esses minutos, já assistiu o seriado The Office? Você gosta, ama esse seriado? Então se prepare, porque nós vamos aprofundar ainda mais, nós vamos a fundo no The Office. Oi? Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. Nós vamos a fundo no The Office. Então, seja você também um incógnito ser, se inscreva, faça parte do Mundo Incógnitos e entre você também no canal. Foi o que ela disse. Até o próximo.